vezes. Foi. Então, o que é o conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é funções lambda e recursão. Eu só vou dar uma aula disso porque quem for fazer estrutura de dados e programação funcional vai ver isso a exaustão. Mas para os que não forem fazer tão cedo, já fica a ideia. Então, foca aqui, fofoca. O que nós temos? Número 1, você pode ter funções de escopo. Bora lá. Uma função de escopo é aquela funçãozinha que você tem bem aqui, que ela está grudadinha na parede. Função soma. Recebe A e B que são inteiros e retorna A mais B. Isso daqui é uma função de escopo. Aí você vai lá na main, função main, e aí você pode fazer fmt.print. Não é, meu pai? Print ln soma de 5 com 6. Aí você somou 5 com 6. rec.go. Ah, tá, é porque eu tava mexendo no tcl, o tcl tá bugado. Go run rec.go. Tá aqui nossa funçãozinha só. Beleza, 11. Isso daqui é uma função de escopo, mas algumas linguagens têm o que nós chamamos de funções lambda. Lambda, exato, é uma função, não tem o i, tá? Função lambda são linguagens que têm funções cidadãs de primeira ordem. Traduzindo para vocês esse conceito de funcional. O que é um cidadão de primeira ordem? É alguém que pode ser criado, passado por parâmetro, copiado, o que vocês já fazem normalmente quando vocês usam um inteiro, um float, um booleano, um vetor. Vocês conseguem retornar por parâmetro, conseguem passar por parâmetro, conseguem criar aqui dentro, conseguem criar aqui fora. Então, a ideia é, quer dizer que eu vou poder criar uma função no meio do nada, passar ela por parâmetro, como se fosse uma variável qualquer? Então, por exemplo, e a sintaxe aqui no Go é bem simplesinha. Vamos imaginar que eu quero uma função, mesma palavrinha, que vai receber dois parâmetros, A e B, que são inteiros, e vão retornar um inteiro, vai retornar A mais B. Isso aqui é uma função. Ficou faltando só o nome, né? Só que para ela ser uma função lambda, ela não é uma função nomeada. Ela é uma função anônima, então ela não tem nome. É inútil eu ter uma função que não tem nome. Mais ou menos. Ao invés de dar um nome para ela, como a gente faria antigamente, nós podemos guardá-la em uma variável. Vou guardar ela como função soma. Essa é uma função que eu acabei de criar bem aqui. Ao invés de dar para ela um nome que estaria vinculando ela a um escopo, eu estou guardando ela como uma variável. E agora funciona da mesma forma, só que ela é uma variável de escopo. Acabar o escopo, ela some. Eu não conseguiria fazer aqui em cima soma de 5 mais 6, porque aqui ela não existe ainda. Ela só foi criada aqui de baixo. Tá certo? Mas eu posso chamar ela aqui dentro. Soma de 5 mais 6. Tudo bem? Passo 1, ok? Ok, bora para o passo 2. Se ela é uma função de escopo, eu posso criá-la e utilizá-la. É bonito? Não. Mas funciona? Funciona. Eu criei a função bem aqui, tá vendo? Isso aqui que tá marcado é uma função. E se é uma função, eu posso usar a função. E eu usei a função bem aqui para rodar a função com esses parâmetros. Então a função que eu acabei de criar, eu já usei e ela já se acabou. Acabou-se função. A função descartável, eu usei e ela se acabou. Passo 2, tá ok? Tá ok. Então, se eu posso criar uma função, eu também posso passar funções por parâmetro.
Eu já podia antes, mas, por exemplo, eu vou fazer uma função aqui, opera, que vai receber A e B, que são inteiros, e uma função, operação, que é uma função que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Então, a função operar vai receber 2 parâmetros e uma função. E aí poderia fazer retorne, operação. Isso que eu estou fazendo é meio inútil, mas só para vocês entenderem que eu posso passar uma função por parâmetros. Daqui a pouco eu mostro algo mais útil de fazer com ela, tá? Então, por exemplo, eu posso passar agora, C vai ser operar, vou receber o 5, o 6 e a minha função de soma. A função vai ser aplicada sobre os meus elementos e o resultado vai ser devolvido. E aí eu posso imprimir o C. Eu já podia ter imprimido direto aqui, né? fmt.println operar soma. Tudo bem? O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu posso passar uma função por parâmetro e eu passei uma função por parâmetro e a conta aconteceu aqui dentro da função. Se em qualquer momento você se perder, grite, porque não vai melhorar com o tempo, tá? Então, se você se... não entendi não, aí eu faço, volto um exemplo, vamos lá. Isso daqui também teria funcionado se eu tivesse criado a minha função aqui fora. Só que aqui ela não teria essa cara, ela seria uma func soma. Ou seja, eu estou passando a função aqui para cá e ele está vendo aqui e está usando a função aqui dentro. Quando é que isso daqui a gente usa de fato na biblioteca? Por exemplo, existem muitas funções de ordenação de coisas que ele quer saber qual o critério para ordenar essas coisas. Então, se você usar uma função da biblioteca sort, ele vai perguntar o que é que o sort recebe. Não quero isso não. Slices.sort. Aqui, ó. Ele está perguntando qual é o slice que você quer ordenar e qual é a função de comparação entre os elementos que você quer ordenar. Tá vendo isso daqui? Ó, ele quer saber, como é que eu vou comparar essas coisas? Aí você diz, é óbvio como é que compara. Não, às vezes não é óbvio. Por exemplo, se você tem uma coisa do tipo assim, ó, struct, pessoa, não é assim, é type, pessoa, struct, que tem o nome e a idade. E aí você quer ordenar uma lista de pessoas. Como é que ele vai saber como é que você vai ordenar? É para ordenar por nome? É para ordenar por idade? É para ordenar pelo nome? Se o nome for igual, você ordena por idade? Crescente, decrescente. É crescente. Então, para isso, a função de ordenação já existe. Você não tem que implementar a função de ordenação, mas você precisa dizer para ela qual é o critério para decidir quem vem antes e quem vem depois. Então, para isso, você vai ter que passar uma função para ela. Então, por exemplo, se eu quisesse ordenar por nome, a minha função de comparação seria essa, ó, function ordena por nome. Vou receber 2 pessoas, A e B, que são umas pessoas, e ele quer algo bem específico que vem de outras linguagens, porque está comendo aqui, ó. Ele quer uma função de comparação do tipo gangorra. Que ódio! Tá vendo aqui esse inteiro aqui no final? Uma função de comparação do tipo gangorra. Aí ele explica aqui embaixo, olha, eu quero que se A for menor do que B, você retorne um número negativo. Se A for maior do que B, você retorna um número positivo. E se A for igual a B, eu quero que você retorne 0. Esse modelo de função de comparação do modelo, eu chamo de modelo gangorra, ele vem lá do C, foi o C que inventou. Qual era a ideia? Se o A fosse maior do que o B,
ele pesava e ficava positivo. Se o A fosse menor do que o B era mais pesado e ficava negativo, e se A fosse igual a B, o que é que dava? Igual. Entendeu? Modelozinho de gangorra. Com números, isso é trivial, ó. Com números, isso é trivial. Bastaria fazer A ponto idade menos B ponto idade. O que é que vai acontecer? Se A for maior do que B, o resultado disso é... Se a idade de A for maior do que a idade de B, o resultado disso é... E se for menor? E se for igual? É zero. Para números é trivial. Para strings, você tem que usar aquela comparação lexicográfica, a mesma da chamada, que Alberto vai vir antes de Álvaro, porque A, L, V. Então o B vem antes do V, e por aí a gente vai, lexicográfico, né? Mas para isso já tem uma função pronta. Você faria A.nome. Ué, por que é que o meu A.nome... Ué, o meu... O meu code completion não está indo, não. Tudo bem. É um compare alguma coisa, eu não lembro. Compare alguma coisa. Depois vocês testam aí. Será que é porque eu tenho um erro aqui embaixo e por isso ele não está fazendo? A.nome. Não. Sei não, depois eu tento descobrir. Mas tem uma funçãozinha de comparação que eu esqueci o nome. Não, mas é próprio da string. É próprio da string. A string tem uma strings.compare. Não, é da biblioteca strings. Deixa eu ver, ó. Exatamente. A e B e retorna o inteiro. Retorna 0 se A for igual a B, menos 1 se A for menor do que B, e mais 1 se A for maior do que B. Ó, utilizado, use compare quando você for usar a sort function. Então eu posso comparar A.nome com B.nome. Então se eu tivesse uma lista de pessoas que vai ser uma lista de pessoa que vai ter, a primeira pessoa vai ser Maria de 12 aninhos e a segunda vai ser o José de 17 e depois a gente vai ter o terceiro irmão, vai ser o Carlos de 11. Se eu quisesse ordenar esta bodega por nome, eu faria slices.sort. Eu tenho que dizer qual é o critério de comparação dos meus coleguinhas. E o critério de eu quero ordenar pessoas utilizando a função ordena por nome. Ordena por nome é o que ele vai verificar para saber das duas pessoas qual vem antes e qual vem depois. Ué, não faz sentido eu criar essa função aqui se ela só vai ser utilizada aqui de baixo. Então o que eu posso fazer? Saco ela daqui e eu poderia criar ela aqui dentro se você acha feio. Não tem problema nenhum, tá? Você, eu acho muito feio. Aquele negócio que ordena da outra, eu podia criar ela aqui, ó. Ordena por nome. E aí você usa ela aqui. Mas se você for ver JavaScript, você vai ver que um padrão do JavaScript é ficar intocando uma cor dentro da outra, até ser assim um monstro irreconhecível, entendeu? Então vai ter muito dessas marmotas assim. Ordena por nome aqui. Com uma função sendo passada e criada dentro de outra função, que é criada dentro de outra função. Tudo bem? Tudo bem? Então, quando vocês encontrarem um breguesso desse, vocês entendam que isso aqui é uma função lambda. Dependendo da linguagem, ela vai mudar o modo de assinar que aquela é uma função que está sendo criada ali na hora. Então, por exemplo, no JavaScript, eu teria algo nessa carinha aqui, minha função soma. Isso daqui é o negócio que diz que eu estou criando uma função. Esse símbolozinho aqui. Estou criando uma função que recebe A e B
e vai retornar A mais B. Então eu teria algo com essa cara aqui. Ou então, se fosse a assinatura completa, retorna A mais B. Isso seria no JavaScript. No Java, eu teria essa carinha aqui, ó. Mas já é bem parecido, mas isso daqui é a carinha do Java. Eu ia espirrar, mas desisti. No Java ela teria essa cara, no C++ ela teria essa cara, e por aí vai. O modelo muda, a forma como eu digo, eu estou criando uma função aqui no meio do nada, mas a ideia por trás ainda é a mesma. Vamos para algumas vantagens das funções lambda. Primeira vantagem é que ela consegue enxergar o escopo. Ela enxerga o escopo. Exemplo, se você quisesse criar uma função que verifique, que procure para mim uma pessoa que tem 12 anos, alguém que tenha 12 anos nessa lista, o que é que você faria? Eu quero o nome de alguém que tem 12 anos? Moleza. Vamos fazer uma função que recebe o quê? Função procura. Função que recebe uma lista de pessoas, uma lista de pessoa e a idade que eu quero procurar. E agora basta eu procurar para cada pessoa em pessoas. Se a minha pessoa ponto idade for igual à idade que eu procuro, então eu retorno a pessoa que eu achei. Por exemplo, ele não quer saber só o nome, pessoa.nome. Então aqui eu tenho que dizer que é um string. E aí ele combinou, caso não tenha ninguém, que vai retornar, exemplo, inválido. Não tem ninguém com nome de inválido. Se tiver, é muito azar. É muito azar. Tudo bem? Ok, uma função normal como qualquer outra. Uma coisa que eu nunca falei para vocês que existe, porque realmente não é nem para vocês saberem que existe, é a ideia de variáveis globais. Vocês sabem o que é a variável global? Não, graças a Deus, né? Graças a Deus você não sabe. O que é uma variável global? É uma variável que é colocada para que todas as funções vejam. Então é como se você pegasse pessoas aqui e você subiu ela aqui. Vai, funciona em qualquer lugar. Var. Você criou pessoas como uma variável e essa variável é acessível, enxergada, manipulável por todas as funções. Só que isso é uma prática ruim. Entendeu? Isso daqui não é legal. A ideia é você evitar ao máximo possível. Tem situações em que você vai criar. Exemplo, você quer criar instâncias únicas de uma determinada classe, você cria, bota como global, tem uns paranauê, mas assim, o ideal é a gente evitar isso daqui na medida do possível e trabalhar com passagem de parâmetros, structs e outras coisas. Porém, existe. Tcharam! Se você puder evitar, você evita. Mas a gente tem um meio termo, que é, olha, essa variável não é global, ela é uma variável de escopo. Ela está aqui, variável de escopo, tá vendo? A variávelzinha de escopo. Tá vendo aqui a tua função procura? Tua função procura precisa de um vetor de pessoas. Ela precisa de um vetor de pessoas porque ela é uma função de escopo. O que acontece se eu trouxer ela aqui para baixo? E transformar ela numa variável. Nome. Procurar é melhor do que procura. Procurar alguém que tenha 12 anos. Foi que vocês entenderam o que aconteceu aqui? Por que é que eu não preciso mais passar o vetor de pessoas para cá? Ele tem acesso porque está dentro do escopo dele. Esse vetor de pessoas
é enxergável para o procurar, porque ele já foi definido. Então entenda, ele funciona como uma variável global funcionaria para uma função de escopo. Só que nesse caso ela continua sendo uma variável de escopo e essa continua sendo uma função de escopo, mas ela enxerga a variável pessoas. Isso pode fazer com que alguns códigos que só fazem sentido para uma determinada função possam ser códigos de escopo e eles acabam se tornando, até a passagem de parâmetro deles é mais simples, porque eu sei onde é que eles querem trabalhar. Ele só quer trabalhar dentro do vetor de pessoas. Tudo bem? Tudo bem? Legal, legal? Claro que se isso daqui for útil em outras situações, em outros lugares, é melhor você tirar isso daqui, compartilhar, mas se não, você deixa ele aqui. Bora continuar, keep going. Vamos agora ver o que é recursão. Estamos só na rodada de funções. Bora aqui para ver o que é a recursão. Recursão é quando uma função chama ela mesma. E ela pode chamar por qualquer motivo. Se eu pedisse para você imprimir todos os números de 1 até x, o que é que você faria? Imprime, né? Imprime até o valor alvo. Quero que você imprima os elementos, tudo de 1 até x. O que é que você pode fazer aqui? Eu faço um for. Começa de 0 até x. O que é uma função recursiva? Uma função recursiva, ela tem 3 pedacinhos, 3 componentes. Que nem os insetos que vai ter cabeça, meu Deus, da biologia, cabeça, cefalotórax, o que mais? Qual é o outro? E as perninhas, são só 3? Não, você tem as perninhas. Você tem 3 pernas, 3 pares de pernas. Não, mas 3 pares de perna é inseto, 4 são aranhas, né? Aranhas são 4 pares, insetos são 3 pares. Tudo bem. Na função recursiva, você tem 3 pedaços. O objetivo da função é resolver o problema uma partezinha por vez. Exemplo, eu vou simplesmente imprimir um número. Print ln alvo. Ok, imprimi um número, tá certo? E aí eu posso dizer, ei, eu já imprimi esse cara. Imprime aí o cara que está anterior a ele. Alvo menos 1. Então ele vai imprimir o 10, depois vai imprimir o 9, depois vai imprimir o 8, depois vai imprimir o 7, depois vai imprimir o 6, 5, 4, 3, 2, 1 e não para nunca. Ou seja, aqui eu tenho uma ação, que foi o que eu resolvi de fato nesse pedaço. Aqui eu tenho a recursão, que é diminuir o problema. Quando eu chamo isso daqui de novo, já é um problema menor, porque eu já imprimi alguém. Só que se eu deixar, isso daqui vai para sempre. Eu tenho que ter um ponto de parada. E esse ponto de parada é o caso base, onde a minha recursão acaba. Se eu quero imprimir de 10 até o 0, quando é que eu paro? Se alvo for igual a 0, por exemplo, break. Aqui no caso ele não vai imprimir o 0, né? Hã? No caso aqui ele, se alvo igual a 0, ele para. Então vamos imaginar. Bora debugar aqui comigo, tá certo? Esse daqui é o ponto de parada. Ponto de parada. Eu chamei aqui, ó, imprime 10. Aí ele entra bem aqui com o valor 10. 10 é igual a 0? Não. O que é que ele vai fazer? Imprimiu o 9 e chamou a recursão para o 9. Não, imprimiu 10 e chama a recursão para o 9. Aí o 9 entrou aqui de novo. 9 é 0? Imprime o 9 e chama o 8. Imprime o 8 e chama o 7. Imprime o 7 e chama o 6. Imprime o 6 até chamar para o 0. Quando ele chamar para o 0, ele não vai imprimir o 0. Se eu quisesse imprimir o 0, eu poderia dizer quando ele for menos 1. Ou jogar o print antes. Não, tanto faz, né? Tem várias formas de fazer aqui. Mas aqui, por exemplo, ele vai fazer até o 0. O 0 chama o menos 1. O menos 1 não imprime. Mas eu vou conseguir imprimir os 10. Tá aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
ok? Qual é a graça da recursão? A recursão, ela consegue guardar para mim todo o histórico do que está sendo feito, mesmo que você não veja. Na hora que eu chamei o 10, eu chamei o 10. O 10 chamou quem? O 9. E o 9? E o 8? E o 7? 5, 4, 3, 2, 1. Eu tenho uma pilha de 10 chamadas na minha recursão. Está aqui. Quando esse cara aqui fizer a ação dele retornar, o menos 1 vai retornar para o 0. O 0 vai retornar para quem? Para o 1. O 1 vai retornar para o 2. O 2 vai retornar para o 3. O 3 vai retornar para o 4. E aí eu saio voltando até o começo. Pergunta: o que acontece se eu fizesse isso? Ó, ele estava aqui, né? Eu inverti. Antes eu imprimia e chamava a recursão. Agora eu estou chamando a recursão e imprimindo. Então eu chamei para o 10. O 10 chamou para o 9, que chamou para o 8, que chamou para o 7. Eu imprimi alguém até agora? Não. Que chamou para o 6, que chamou para o 5, que chamou para o 4, chamou para o 3, chamou para o 1, chamou para o menos 1. O menos 1 retorna para o 0. Quando o 0 recebeu o retorno do menos 1, o que é que o 0 faz? Se imprime. O 0 retorna para o 1. E o que é que o 1 faz? Se imprime. O 1 retorna para o 2. O 2 se imprime. E o que a gente terá é a impressão feita ao contrário. Ó, eu estava imprimindo do 10 até o 0. Agora eu vou ter imprimindo do 0 até o 10. Vamos colocar em fila, só para a gente enxergar na sequência, né? Print, alvo, mais espaço. Então, aqui eu estou imprimindo até o 10. E se eu inverter a ordem, eu estarei imprimindo do 10 até o 0. Bora lá, vamos lá. Vamos desenhar. Vamos desenhar isso. É porque ele executa a próxima linha, né, professor? Vamos lá. Toda vez que você está numa execução de código, você está fazendo uma execução de código, tá? Você está aqui na main. Então vamos aqui na main, tá? Aí a main chama a função imprime com o valor 10. Existe uma coisa chamada pilha de execução. Pilha de execução. A pilha vai guardando as funções que foram chamadas com o... Peraí, meu povo, peraí que vocês estão... Eu sei que vocês estão estudando, só que vocês estão gerando muita entropia, está atrapalhando o pessoal que está lá atrás. Beleza, vamos lá. Quando uma função é chamada, qualquer função, todas as funções, existe uma paralisação do estado daquela função que chamou. Então, quando você está aqui na main, você está aqui fazendo alguma coisa, certo? Blá, 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 blá. Aí você está aqui com outra coisa, blá, 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 blá. Você tinha um monte de variáveis, um monte de coisa. Você chamou a função imprime. Ele para onde ele está. Seja dentro de um for, seja dentro de um if. Ele guarda o estado daquilo tudo e empilha. Ele guarda o estado daquilo tudo e cria na pilha de execução uma nova camada, que é a camada onde ele vai colocar as coisas da função. Você chamou para 10... Então, bem aqui ele vai colocar, olha, o alvo é 10, e aí eu passei esse if, eu fiz esse print, e eu chamei a recursão. Chamou outra função. O que é que ele vai fazer? Adicionar mais uma camada na pilhinha de execução, só que agora qual é o valor de alvo? 9. Blá, blá, blá. Chamou outra função. O que é que ele vai fazer? Outra camada e botou 8. E por aí vai, empilha, até chegar no menos 1. Quando ele chegar no menos 1, ele não tem nada o que fazer, ele simplesmente retorna. Só que ele retorna para quem? Para quem chamou ele. Quem foi que chamou o menos 1? Foi o 0. E aí o menos 1 está devolvendo para o 0. Do jeito que estava aqui, não tinha mais nada do que fazer. Ele imprimia e simplesmente estava, o 0 acabou, o 1 acabou, o 2 acabou, e aí estava acabando tudo.
Mas se eu colocar a impressão para acontecer depois da recursão, chamou a recursão, não imprimiu nada, chamou a recursão, não imprimiu nada, chamou a recursão, não imprimiu nada, chamou. No -1 ainda não imprimiu nada, só que ele voltou. Na hora que ele volta para o 0, ele continua de onde ele parou. E onde foi que ele parou? Bem aqui, nessa chamada recursiva, né? Sim. Se ele vai continuar de onde ele parou, ele vai fazer para o 0 o que estava faltando, que é imprimir o 0. Ele volta agora para quem ele chamou, que foi, diz... Não. Na hora que eu chamo a recursão, eu crio um novo bloco, carrego variáveis nesse outro bloco, rodo o outro bloco todinho, só que dentro do bloco do 8, ele criou o bloco do 7. E dentro do bloco 7, ele criou o bloco do 6. Eu fui empilhando. Ele só vai voltar para imprimir o 10 depois que o 9 retornar. Só que o 9 só vai retornar depois que o 8 retornar. Só que o 8 só vai retornar depois que o 7. Então ele vai empilhar todo mundo, chega lá no -1 e quando ele voltar, é que ele vai voltar imprimindo. Então ele volta do -1 e imprime o 0. Volta do 0 e imprime 1. Por isso que quando a gente faz essa brincadeirinha, a gente está imprimindo, seja indo, ou seja, imprimindo, voltando. Por quê? Porque aí a gente vai para a graça da recursão. A recursão te permite guardar um histórico de interação. É isso que a recursão te dá. Ela te dá uma forma de guardar na própria pilha recursiva um histórico de interação. E aí você usa isso como quiser. Por exemplo, eu estou usando para só imprimir na volta. Então eu estou indo até onde eu quero e pegando os elementos de retorno. Ah, mas besteira, bota um for aí e resolve. Tudo bem, o for resolve. Mas tem casos em que um for não resolve. Por exemplo, tem muitos problemas que vocês têm um problema muito comum, que aí você obrigatoriamente precisaria de uma recursão, que a gente vê em ED. Eu não vou mostrar aqui, mas só por curiosidade, tá? Deixa eu pegar ele aqui. To ED Ghost, CD base, queimada. É um dos primeiros que a gente vai ver quando vê recursão lá em estrutura de dados. É esse daqui, ó. É assim. Imagina que os hashtags são árvores, tá certo? Sim. Os hashtags são árvores. A pergunta que eu te faço poderia fazer várias, mas a que eu vou te fazer se eu tocar fogo em uma determinada árvore, quantas árvores vão queimar? Ou quais árvores vão queimar? Para essa árvore, eu poder... essa árvore é fácil. Essa árvore basta eu olhar em todos os colegas dela. Se tiver outra árvore, então o fogo vai para lá. Ok? Então dessa árvore você até conseguiria descobrir que essa daqui pegou fogo. Porque você não tem como olhar para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Dessa daqui você conseguiu descobrir que quem pegou fogo? A de baixo. E dessa daqui você descobriu que quem pegou fogo? A da direita. Mas agora deu ruim, né? Essa daqui você tem quantas opções? 2. Você não consegue ir para os 2 lugares ao mesmo tempo. Você não poderia ir aqui para os 2 lados ao mesmo tempo. Mas a gente poderia transformar isso daqui num algoritmo recursivo muito trivial, que é: se eu sou uma árvore, eu pego fogo. E aí eu jogo o fogo para o meu colega da direita, para o meu colega da esquerda, para o meu colega de cima e para o meu colega de baixo. E aí acabou-se o problema. Porque o código, a recursão, ele pensa apenas um nó. Apenas um nó. E aí o próprio espalhamento da recursão vai garantir que eu consiga ver todo mundo. E é uma coisa que aí eu preciso de recursão para fazer isso. Ou então precisaria de uma outra estrutura, como uma pilha, para ir anotando. Putz, grila, daqui eu tenho que ir para 2 cantos. Eu não consigo olhar os 2 ao mesmo tempo. Deixa pelo menos eu anotar esses 2 aqui em algum lugar. Depois que eu terminar um, eu volto para o outro. E eu teria que fazer alguma estrutura dessa forma, se eu não fosse ver
Recursão. Mas é uma coisa só para vocês entenderem que existe. Não necessariamente é algo útil. Útil no sentido de que se você puder fazer com interação, faça com interação. Porque empilhar coisas na stack sem limite vai fazer a tua stack estourar. E aí nós temos um outro caso de Stack Overflow. Entendeu? A stack ela tem uma quantidade de memória muito limitada. Pegar blocos grandes de dados e ficar passando para a stack e ser copiado é outra coisa que pode causar Stack Overflow. Então qual é a ideia? Se você tem um algoritmo que é bom fazer recursivo, porque ele é simples e você não vai estourar a stack, ótimo, vamos para a recursão. Vou dar um exemplo de um algoritmo que é muito aparentemente bom, mas na realidade... sem querer eu apaguei, fechei tudo. Mas na realidade é muito ruim. Vocês já fizeram o exercício do Fibonacci ou não? Tem um exercíciozinho lá de FUP, que é um exercíciozinho clássico de FUP. Que ele é o seguinte. Existe uma regra que determina muitas coisas na natureza. Por exemplo, crescimento de árvore, de estrutura, dimensões de proporções visuais, de perna, braço, tronco. É quase uma regra meio mágica da natureza, que é a regra de Fibonacci. Se vocês colocarem lá no Google, como é que é Fibonacci? Fibonacci, vai ter um monte de coisinha legal sobre ela. Tá certo? A lei áurea, crescimento do coelho, população de praga, a carrada de cada tal de coisa. Como é a regra para você criar a sequência de Fibonacci? Ela é assim, ó. Ela é uma recursão. Fib.go. Ela é fácil de entender. Packaging. Ela é assim, ó. O primeiro elemento vai ser 1 e o segundo elemento vai ser 1. Moleza, né? A partir de então, eu somo os dois elementos anteriores. Então, qual é o valor desse daqui? 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5 mais 3, 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21 e aí vai. Beleza? Ou seja... eu sei que esse número é a soma desse mais esse, sim ou não? Então você podia pensar, beleza, show de bola, eu sei calcular um Fibonacci, eu sou um monstro. Fibonacci de um valor X é o quê? Eu sei dos casos triviais. Quais são os casos triviais? Se o X for igual a 0 ou 1, imaginando que isso é um vetor, né? Se X for igual a 0 ou 1, ou seja, se X for menor do que 2, retorna 1. Eu quero o índice, né? Quero o elemento index. Eu quero o elemento 10 da série de Fibonacci, 20 da série de Fibonacci, index. Mas se não for, o 10 é a soma de quem? Do 9 mais o 8, não é isso que vocês descobriram? O 10 é a soma do 9 mais o do 8. Então, tudo bem. Esse cara é a soma do index menos 1 com a soma do index menos 2. Só para caber na tela. Sim ou não? Se por acaso for o 0 ou 1, eu retorno 1. Se por acaso for o 2, eu vou dizer que é a soma do 1 mais a soma do 0. E aí está resolvido o meu problema. Isso é um ótimo exemplo de quando a recursão é horrível. Int. Então, bora testar aqui. Funcmain. fmt.println de Fibonacci. Vamos começar do fácil. Fib de 5, a gente calculou o 5? Era 1, 2, 3 e 8, não era assim? 1, 2, 3, 8 e 13.
8 e 3. Então bora lá. Go run fib.go 3. Nosso código é maravilhoso. Eu não precisei usar um vetor, não precisei usar nada. É fantástico esse código, sim ou não? Não, esse código é horrível, horripilante, é cabuloso, tenebroso. Vamos ver aqui, ó. Você pediu para calcular o Fibonacci de 6, não foi isso que você perguntou? Foi o de 6 ou foi o de 5? Sei lá. Vamos fazer de conta que é o de 6. Para calcular o de 6, eu preciso calcular o quê? O de 5 mais o de 4. Só que para calcular o de 5, você vai precisar calcular o quê? O de 4 mais o de 3. E para calcular o de 4? O de 3 mais o de 2. Para calcular o de 3, você precisou de o de 2 mais o de 1. E para calcular o de 2, o de 1 mais o de 1. Você descobriu que isso daqui é 1. 1 mais 1, 2. Devolveu 2. Aí você descobriu que esse é 2. 2 mais 1, 3. Devolveu 3. Ops! Você mandou perguntar qual é o valor de 2. De novo, o que é que ele vai ter que fazer? Calcular o de 1 mais o de 1. Ops, 1 mais 1, 2. Somou esse cara aqui, 2 com 3, 5. Descobri que esse cara é 5. Ops, mas eu tenho que somar com o de 3. Quem é o de 3? É o de 2 mais o de 1. E quem é o de 2? É o de 1 mais um de 1. Meu Deus, que coisa horrível. Aí você calculou tudo. Descobriu que esse daqui é 5, esse daqui é 3, 5 mais 3, 8. 8 mais, quem é o f de 4? Aí você faz tudo de novo, e tudo de novo, e você repete, e repete, e repete, e repete. O que é um código horrível, por isso que é horrível de ruim. Certo? Tá vendo que código ruim? É horrível, é ruim. Então, tá, aí nesse caso, fazer o interativo seria muito melhor. Porque eu quero o Fibonacci de 10. Aí você sai, 1 mais 1 causa 2, 2 mais 1 causa 3, 3 mais 2 gera 5, 5 mais 2 gera 8. Então você pode fazer um ODN normal, só indo para frente e somando os elementos, ao invés de fazer essa desgraça em forma de código chamada de Fibonacci recursivo. Entendeu? Como é que faria o código do Torre de Hanoi? Torre de Hanoi, não vou dizer não. Ok. Não vou dizer não, rapaz, é a graça, é porque é recursivo, né? Então você vai ter que pensar no bloco todo. Se você tivesse com um elemento, você moveria um carinha para cá, bloco para cá, e aí move para cá e desfaz. Só que você vai ter que pensar nele, não é assim quando você pensa em Hanoi, move, você quer levar para um canto. E aí você move um elemento para cá, move o bloco todo para cá, bota esse daqui para cá, puxa e vai. É mais ou menos uma coisa assim, né? Só que você vai ter que fazer isso pensando em blocos. E aí ele faz a recursão. Você pensa em como é que eu faria se eu tivesse uma só pecinha? Uma só pecinha que eu quero movimentar. Eu quero tirar o topo de cima. Eu movo ela. Sim, lembrei agora, estava lembrando. Você move o primeiro, move o bloco para onde está livre e aí desfaz o primeiro. Entendeu? Move o primeiro, move o bloco para quem está livre. Faz tanto tempo que eu não faço. Como é que é os bloquinhos? Pega um simuladorzinho de Hanoi e vê e pensa em uma interação. Move o primeiro, move o bloco e desfaz o primeiro. Só que mover o primeiro é trivial. Mover o bloco é a chamada recursiva. Então toda vez que você pensar em mover o bloco, sempre vai ter um cara livre para mover o bloco. Então você vai pensar, eu vou mover o bloco para o cara livre e depois eu vou mover esse cara para outra posição. É assim. Diz. Só um errinho legal que eu percebi é que o seu valores do repositório de problemas da campanha principal, mas a dependência dele ainda está com os vetores do repositório. Tem que consertar. Na verdade, tem que criar as funções de recursão que não tem aí e as funções de struct que não tem aí. Ficou o Henrique, que eu ia esculhambar, mas ele saiu. Só tem graça esculhambar se ele estiver aqui. Cadê o Henrique? Quando ele chegar, vocês lembram de eu esculhambar ele, tá certo? Que a responsabilidade dele de botar as funções
É dele e o Tiago, mas é mais dele do que o Tiago. Então, quando eu estiver aqui, eu escolho os dois. Mas Structs tem bem pouquinho, não? Acho que uns 4 exercícios. Exato, tem uns 4 exercícios e já são difíceis. Não são aqueles exercícios do tipo de caminho gradativo que nem são os outros. Entendeu? Mas aí a responsabilidade dos meninos, que eu estou entupido de tarefa até o talo agora, final de semestre. Não é só vocês não, eu também. Tudo bem? Você tá bugado. Tipo, eu nem terminei Strings 2 e lá tá 112% concluído. Porque tem alguns exercícios que são opcionais. Aqueles exercícios que tem o asterisco são os recomendados. Quando tem o mais é opcional. Então, se você fizer opcional, você consegue chegar além do limite do bloco. Entendeu? Mas se vocês estiverem achando que alguma coisa está bugada, vocês batem o print e mandam com o nome do repositório de vocês para mim. E aí eu consigo abrir o repositório de vocês e olhar, porque senão eu não fico sabendo. Tudo bem, meu povo? Bora tentar fazer um exercíciozinho recursivo? Bora. Bora quebrar. Eu nem gosto, assim, eu gosto de mostrar que existe, mas eu não sinto necessidade de aprofundar, porque vocês vão fazer todo mundo ED, ou não? ED era para ter muita recursão, então não tem necessidade de a gente se aprofundar. É mais para mostrar que existe. Tem algum exercício recursivo no repositório de vocês ou não? O que já é difícil demais assim para a partida. Faz um aí, pessoal. Hã? Inventa um aí. Blim, 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 blim. Não. Eu quero, a gente tem que começar de pouquinho. Ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um fácil. Vamos fazer um facinho, tá certo? Ó, vamos começar a recursão como é para começar. Suponha que você tem um vetor. Você tem um vetor. E você quer somar todos os elementos do vetor sem usar um for. Você quer somar todos os elementos do teu vetor sem usar um laço. Alguma sugestão? Como é? Ó, vamos começar aqui a ideia de recursão. Fazer aqui uns 5 exercícios recursivos só para a gente aquecer o cérebro. Você quer somar todos os exercícios do vetor, mas você não pode usar um laço. Como é que você faria? Você... Índice de recursividade para ser o índice de recursividade. Faz um for sem fazer um for. Eu tenho que fazer um for sem fazer um for. Eu vou ter que usar a minha pilha de recursão para andar nos meus elementos. Tudo bem? Eu vou andar nos meus elementos usando a pilha. E aí, de alguma forma, eu vou ter que acumular esse resultado da soma. A gente tem 2 opções para acumular esse resultado da soma. Sempre, né? Ou eu acumulo ele via retorno, o cara vai me retornando e devolvendo o acumulado, ou eu acumulo ele via variável compartilhada. Vamos lá. Eu vou fazer aqui a simulação. Ao invés de perguntar... Pronto, eu vou perguntar qual é o mais novo de vocês, porque é mais fácil a gente acompanhar logicamente do que ter que ficar somando as idades, tá certo? Qual é o mais novo de vocês? Se eu olhar só para mim, eu poderia dizer, ok, o mais novo do meu subconjunto sou eu. É 42, 41. Só que aí eu não sei, né? Eu vou perguntar para os meus vizinhos, para o resto da recursão. Ei, qual é o mais novo aí da fileira? Aí tu só sabe da tua vida. Então tu tem que perguntar o quê? Ei, qual é o mais novo da fileira? Aí tu não sabe, né? Porque tu não tá vendo até o final, aí tu vai perguntar pro cara da tua frente. Ei, qual é o mais novo da fileira? Tu sabe que é o último. Porque não tem mais ninguém aí. Então, com certeza, quem é o mais novo? É tu. Porque só tem tu. Tem quantos anos tu? 18. Então, você retorna a informação. Ei, o mais novo da fileira aqui é 18. Aí tu pega e pensa, rapaz, tem 18 e tem eu. Eu tenho 20. Então, o mais novo continua sendo 18. Então, o que é que você devolve para quem te perguntou? 18. Aí você chegou com a informação de que o mais novo da fileira é 18. Aí você vai comparar com a sua informação. Quantos anos tu tem? 18. 18, então?
Calma aí, cara. Não, tudo bem, não interessa. Tem 19, cara. Chegou a 18. Vocês vão ver, vocês estão vendo, bora lá, que a informação ela foi sendo coletada na volta, ela foi sendo processada na volta. A soma poderia ser a mesma coisa. Eu pergunto, ei, qual é a soma de vocês tudinho? O que seria um caso trivial, caso base? Se o meu vetor tiver vazio. Se o meu vetor tiver vazio, se o meu vetor tiver vazio, qual é a soma de todos os elementos? Zero. Se o meu vetor não tiver vazio, tem eu e o resto. Beleza? Então eu sei que eu vou entrar na soma. Quem seria eu? Seria o vet 0. E eu mando somar o resto. Mais a soma. Quem é o resto? É o vetor do 1 para o final. Porque o 0 sou eu. E o 0 eu já estou somando. Bora, pensa aí, pensa aí. Bora aí, pensa aí, pensa aí. Bora desenhar? Você me chamou várias vezes, né? Bora desenhar, bora desenhar. Eu estou perguntando, eu tenho um vetor, tá certo? Eu tenho um vetorzinho, e o meu vetor tem esses elementos aqui. Meu vetor vai ter o 7, o 5, o 3, o 2 e o 4. Eu pergunto, eu rodo a primeira vez, e eu pergunto, ei, qual é a soma de vocês? Aí o 7 diz, rapaz, eu só sei da minha vida. O resultado da soma de todo mundo vai ser eu, que é 7, mais a recursão para o resto. Quando você faz isso daqui, vet de 1, 2 pontos alguma coisa, isso daqui é um slice, isso daqui eu estou dizendo que é um subvetor, que é só esse trechinho aqui, tá vendo? Então eu estou passando um vetor reduzido para a função. Eu estou dizendo, rapaz, sou eu mais o resultado da recursão. E aí a função roda de novo. Só que agora a função roda com o vetor sendo isso daqui. Que o vetor diminuiu na hora que eu fiz o fatiamento. E aí ele pega a chamada recursiva. Ei, quem é a soma de vocês? Ele diz, ei, sou eu mais o resultado da recursão. Só que para o resultado da recursão, o que é que ele vai fazer? Fatiar o vetor de novo e chamar a recursão. Ele não está chamando sempre 1? Não. Lá no... Isso daqui, ó, 1, 2 pontos, é o subvetor começando a partir do 1 e indo até o final. Mas quando ele for pro 1, aí ele vai chamar do 2 até o final? É. Exato, só que para ele já recebeu o vetor resumido. Ó, quando eu chegar aqui, do vetor original, esse cara é o 0. Quando o vetor diminuir, esse vai ser o 0. E o 1 vai ser o 3. Quando o vetor diminuir de novo, esse daqui vai ser o 0. Então eu estou diminuindo... E no último? A mesma coisa, o último vai ser o 0. Quando o vetor estiver bem aqui, esse cara vai ser o 0. Aí vai ser o vetor vazio, não vai ter ninguém e ele retorna. Não vai dar problema, não? Não, porque antes de eu tentar acessar o elemento, eu verifico se o elemento existe. Se o vetor está vazio, não tem mais quem eu somar. Se o vetor ainda existe, eu pego a cabeça do vetor, encurto o vetor e jogo esse vetor encurtado para recursão. Então ele sempre vai olhar para a cabeça do vetor encurtado. O primeiro sou eu, depois é o cara 2, depois é o cara 3, depois é o 4, o 5, o 6, o 0, até terminar. E no final, entenda, ó, via coleta de retorno, eu tenho o resultado da soma. Então eu poderia, por exemplo, chamar somar fmt de print ln de somar de um vetor de inteiros 4, 3, 2, 1. Isso daqui é para dar 10.
4, 3, 2, 1, 10. Ok? Isso é a primeira técnica de recursão. Recursão com coleta via retorno. Eu tenho uma outra técnica de recursão que faz o breguesso ser quase procedural, que é o seguinte: ei, e se eu tivesse um bloquinho de memória, foca aqui que isso é interessante, tá? E se eu tivesse um bloquinho de memória que todos os elementos recursivos pudessem escrever no mesmo lugar? Aí eu não precisaria ficar com essa preocupação de coletar o resultado no retorno. Teria um cantinho que todo mundo ia escrever: ei, o meu valor é 5, adiciona aí. O meu valor é 7, adiciona aí. Então a gente conseguiria trocar isso daqui por um bloquinho de memória que todo mundo tivesse direito de escrever. Se eu fizer isso, toda vez que eu chamar a recursão, eu estou criando uma cópia desse valor, sim ou não? E se eu criar uma cópia e a pessoa alterar a cópia, não está criando o original, não está alterando o original. Para alterar o original, isso daqui tem que ser de que tipo? Ponteiro. E agora, ao invés de pensar em retorno, basta eu pensar na seguinte coisa: ei, eu vou me adicionar no bloco. E vou chamar a recursão para o meu vizinho, para garantir que a recursão vai passar por todos os elementos. Mesma estratégia, só que na verdade são duas estratégias. Uma estratégia, resultado via coleta de retorno. Cada função computa a sua parte da resolução e vai concatenando no retorno. E a outra opção é via variável mutável compartilhado, ou seja, uma variável, um bloco de memória que todo mundo pode escrever. Então a recursão ainda existe, só que todo mundo está alterando, se adicionando no mesmo bloquinho de memória. Então aqui eu teria que ter um bloco de memória para guardar o valor, seria um resultado, que é o inteiro. E aí todo mundo vai estar escrevendo no endereço desse resultado. É porque não vai retornar, eu vou ter que fazer em duas chamadas, né? Primeiro eu calculo, depois eu imprimo. Ok? Então, vamos ver aqui se vocês entenderam. Bora lá. Aqui eu estou fazendo o somar. E se eu quisesse saber quem é o menor? Aquela brincadeirinha que a gente fez. Tem que guardar o valor maior. Bora lá. Menor. O ponto de parada ainda é esse? Porque ele está preenchendo, ele está preenchendo não, ele está vendo. Tem que colocar todo. Existe sentido em eu perguntar qual é o menor elemento de um vetor vazio? Não. Então esse ponto de parada já não faz sentido. Qual seria então o meu caso base? Se a quantidade de elementos for quanto? Cheiro de neurônio queimado. Não. Se eu só tenho um elemento, com certeza quem é o menor? É ele. Esse é o caso base. Entendeu? Então, se eu só tenho um elemento, não, ele vai ser o menor. Se ele só tenho um elemento, eu boto ele como sendo menor. Caso eu não tenha um elemento, eu tenho que ver quem é o menor, se sou eu ou o atual menor. Então, eu poderia dizer que o menor, o resultado, é o menor valor entre eu, o VET 0, e o atual menor. E aí eu chamo a recursão para o elemento da frente. Isso daqui vai funcionar? Não. Vai não. Exatamente. Isso não vai funcionar. Para funcionar, o que é que eu tenho que fazer? Isso.
Vamos lá, bora lá, vamos entender, ó. Você está fazendo o caso base. Bora lá. O caso base aqui é quando ele chega no último elemento. Só que ele só chega no último elemento no começo ou no fim da recursão? No fim da recursão. Então, tua recursão ela tem que rodar, para quando chegar com um elemento, o resultado ser preenchido. E aí, o que você vai fazer? Na hora da volta, na hora que ele está voltando a recursão, é que você compara. Ei, o último já colocou o valor dele aqui. Será que eu sou melhor do que ele? E aí, na volta, você vai estar fazendo as comparações e fazendo o ajuste. Ou você poderia fazer o contrário, esquece esse negócio, entendeu? E sai preenchendo e calculando a partir do primeiro. Ou então a gente poderia ter colocado aqui, ó, aqui ainda ficava mais legal assim o resultado. Ó, esse daqui eu acho que é mais fácil, o resultado às vezes atrapalha em alguns casos. Ó, eu vou perguntar a seguinte coisa: quem é o menor? E aí você vai ter que me responder retornando, tá? Sem preencher variável. Quem é o menor? Se só tiver um elemento, quem é o menor? Eu. VET 0. Talvez aqui fique mais fácil de ver. Se tem mais de um elemento, eu posso perguntar: ei, quem é o menor da rabeira aí? Aí eu vou ver quem é o menor da rabeira. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que responder para quem me perguntou: quem é o menor entre vocês? É o menor entre o meu valor e o menor da rabeira. Então eu vou retornar o menor entre o meu valor, VET 0, e o menor do resto. Que é justamente o que a gente fez. Foi perguntando, e na volta a gente saiu respondendo. Ei, o dele é 17, o meu é 15. Então é o menor valor entre 17 e 15, devolveu 15. Ei, o dele é 15, o meu é 19. É o menor valor entre 15 e 19, devolve 15. Ei, é 15, o meu é 12. Eu tenho 12 anos, estou na faculdade. É o menor valor entre 15 e 12, vai chegar a 12 anos aqui para mim. Então não se apoquentem, não se preocupem. Essa é a estrutura básica de um código recursivo. Tudo bem? Vocês vão ainda usar isso daqui um bocado quando vocês estiverem fazendo funcional de estrutura de dados, então é só mesmo para matar a curiosidade. Matar a curiosidade? Sim. Ainda estão curiosos? Não. Ó, então se alguém tiver curioso, eu acho que eu tenho um vídeo só sobre recursão. Recursão noob. Foi assim que eu fiz? Não. Recursão David Sem. Tem um só de recursão, pronto, do bonequinho, né? Vocês sabem que bonequinho é esse ou não? É sério? Vocês não sabem que bonequinho é esse? Só os velhos de bom gosto fumológico. Labirinto do Fauno, muito bom esse filme aqui, ó. Labirinto do Fauno, filmaço lá do Guilherme Del Toro. Entendeu? Então, se vocês quiserem passear pelo conteúdo de recursão quase inteiro não, né? Só a introdução de recursão, vocês veem aí que a introdução resolve milhões de problemas da computação a partir dele, né? Algoritmos de busca, preenchimento e mais um bocado, é tudo resolvido com recursão. Tudo bem? Em termos de matéria, fica faltando arquivos. Vocês querem deixar arquivos para a próxima segunda, então? Hã? Amanhã eu não estou aqui. Amanhã eu não estou aqui. Mas arquivos é tão trivial que eu acho que em 15 minutos eu ensino arquivos. Vocês estão com pressa? Querem terminar logo a matéria do semestre ou não? Então pronto, tá bom, tudo bem. Então, GPT, acho que menos. Eu não lembro a sintaxe não, que eu uso pouco. Que foi? Ah, sim! Eles estão querendo os exercícios de struct e... Qual os outros? Struct e mapas para inserir lá no
no repositório. Eu disse que não conseguia fazer porque eu estou atarefado demais. Isso é o que eu vou fazer mesmo. Realmente, eu procurei ficar todo dia na frente de map. Aí tem que fazer então, tem que criar. Tem que criar. Tá muito atarefado essa semana? Tô. Tem jeito. Parece. Todos, né? Tudo bem, tudo bem. Eu consigo criar um ou duas. Mais do que isso, É. eu a mim quero. Bom, dá pra... Não, map tem um bocado, você não fazer, relaxa. Map tem, a gente só não agrupou. Os próprios estressados têm muito exercício de mapa. Não, mas mapa já tá bom, uma porrada de map. É, mapa é fácil. Foi 7 horas só fazendo um negócio de map. Num dos estressados só. Estressados é doença, né? Estressados é doença ali, doença total. Eu me estressei totalmente fazendo esse de graça. Eu não fico estressado. Até hoje eu não fico estressado os quatro. Tu não fez? Tá, eu ignorei. Eu falei, não, faz outra atividade pra montar esse ponto. Não, ele tá com, mais é opcional. Tudo que está com uma asterisco é recomendado e mais é opcional. Porque é muita tarefa e são os algoritmos muito chatinhos. Não são difíceis, porque tudo é mais ou menos fácil, não sei. É trabalhoso. Assim, não tem nada que seja um nível de algoritmo que vocês não são capazes de fazer com algum esforço. Ah, por exemplo, isso daqui precisa de uma técnica que eu nunca vi. Não tem isso. Entendeu? Se chegar lá em ED é que você vai ver os exercícios que você vai precisar de uma técnica nova para resolver, porque senão não sai. Né? Aí você vai precisar de outras coisas. Mas aqueles não, quase tudo ali é só for e paciência. For e subvetor, e armazenar nos mapas para não ter que fazer. Mas é fácil. Então acho que eu vou deixar arquivos para semana que vem, mas com arquivos, em 20 minutos eu termino arquivos. Tá certo? Aí é bom que vocês vão poder usar no joguinho de vocês, para salvar o estado do joguinho. Aí o cara consegue fechar e recomeçar o jogo de onde parou. Aí pode ter um ranking de quem conseguiu pegar mais coisinha no ranking. Arquivos é massa, arquivos vai ser show. Então bora para a chamada. Blim, blim, blim. Eu tô com a ideia, eu queria perguntar se vocês aprovam, tá certo? De desmembrar o estressados e fazer com que eles sejam questões individuais. Oi? Explica como fazer um estressados que ele já dá certo. Disseca um e deixa o resto pra fazer com o grupo. Seria como se fosse. Não, peraí, bora lá. Uma apresentação. Não, a pergunta é... E quem foi que tentou fazer os estressados? Levanta a mão aí, pessoal que já está fazendo estressados. É interessante que eles estejam agrupados ou que cada um seja uma questão separada? Separada é melhor? Se for separado, tem estressado, tem 7 negócios. Não, tudo bem, mas assim, eu acredito que é mais fácil indexar uma dúvida. Professor, eu estou com dúvida na questão tal, do que na questão, assim... Tanto faz. O início é mais rápido, né? Vocês querem, assim, a gente tem tempo, pedir algum exercício do estressados para fazer aqui, então? Ou algum exercício do repositório? Porque sempre tem, acredite, sempre tem um jeito mais fácil do que o que você fez. Vocês já descobriram isso, né? Sempre tem um jeito mais rápido, mais elegante, mais legível, que não precisa de 200 linhas, 500 e fiel-se. Então, você vai ensinar o professor a liberar as melhores soluções? Dá. Seria legal pra gente estudar. Pode Eu ser. lembro que teve um, não sei se foi por esse lado, leu um monte pra fazer, você fez em poucas linhas. Acho que 2 forças você fez em fiel. E aí, pedidos de música. Algum aí pra gente fazer juntinhos? Aproveitar o tempo de aula. Ou então faz o seguinte, vocês guardem as perguntas para pedir na quarta-feira. Só aí diga assim, ó, Botelho, Davi disse que você ia resolver isso com a gente. Aí manda só bomba nos peitos dele, que ele nunca viu da vida. Só estressados 4 para você se divertir.
Lembrando dos tempos de Ó, qual é assim, o que é o ruim do 4? O ruim do 4 é que a maior parte deles você vai ter que trabalhar com struct, porque quase tudo exige par, não é não? Um negócio assim? Todos eles exigem pares, contagem. Então, muitos deles é para resolver com mapa, porque eles são contagens de quantidade, contagens de referência, pares, casar pares. E tem muitos que tem que ficar fazendo manipulação do vetor, juntar e remover, juntar e remover. Então você acaba tendo que dominar aqueles métodos de fatiar, né? Ou então de usar o remove, ou então de ficar fazendo filtragem. Então faz o seguinte, tragam na semana que vem esses exercícios que vocês selecionem aí dos que você viu durante o semestre, os que você achou que foram mais cabulosos, para a gente tentar fazer de uma maneira elegante. Porque eu não gosto, assim, se for um código que tiver um for dentro do outro, com mais uns 2 if, já tá feio. Então a ideia é quebrar. Aí a pessoa diz assim, quase todos são assim. Quase todos são assim, 3 for, 15 if. Não. A ideia é quebrar em pedacinhos, subblocos, tudo bem? Então vamos nós. Ó. Por que que dia 25 e dia 30 não tem marcação? 30 foi ontem. Sem internet. Ah, tá. Ontem teve aula, mas não teve internet. E 25 foi o ITISC. Então, você não vai dizer presente. Você vai dizer se foi pro ITISC e estava ontem. Ou então você diz todos que eu já marco tudo. Tudo bem? Então, todos é marcar tudo. Ou então, se você não foi pro ITISC ou não faltou ontem, você diz o que é que você fez, tá? Felipe Pinheiro. Deixa eu lá salvar aqui. João Luiz. Jordan. José Luiz. Cauã. Então, vai um aqui e um aqui. Lucas William. Luiz Emanuel. Não, desculpa, eu pulei alguém, não foi? Lucas Oliveira. Que coisa murcha. A beira da morte. É bom que eu não sei quem é, que eu posso mangar à vontade. Não pode nem dizer. Tá de marcação comigo, eu tenho a menor ideia de quem é. Ai, bora lá. Vamos lá. Luiz Emanuel agora. Luiz Marcos. Maria Camila. Maria Cecília. Matheus. Naira. Nicolas. Pedro Henrique. Pedro Vitor. Não está aqui. Rian Levi. Vocês sabem se ele veio? Vocês conhecem esse daqui? Ele veio ontem também. Veio ontem, então só faltou hoje, né? Rian Lopes. Lopes? Ah, tá ali atrás. Tu é o Lopes? Show. Samuel Glauber. Samuel Marques. Eu fiquei na dúvida de como é que uma turma com pessoas de deficiência auditiva faz chamada. Auditiva? Pessoa com deficiência auditiva, surdo, como é que faz chamada? Faz em libras ou vai apontando? Visual, talvez. Não, Visual, vai ver. Não, tipo, passa. Vai ver levanta a mão. Só se for, porque. Mas Não. tá limpo, limpo. Mas escrever o nome também fica muito difícil. não. Talvez a gente só aponte, né? A gente aponte e o cara só levanta a mão. Cada pessoa tem um apelido. Eles criam um apelido. Aí faz o sinal da pessoa. Não, eu não estou falando de uma pessoa específica. Eu estou perguntando da prática, porque existem escolas só com deficientes auditivos. Cada pessoa é um sinal. Não, vamos lá. A minha pergunta foi a pergunta ruim. É se eles vão só mostrando no projetor e o cara vão levantando a mão, ou ele tem que ficar fazendo sinal para a pessoa ver que é ele e marcar.
Não, mas vai ter que pensar, tem que Sei. Tudo bem, bora. cada pessoa deu uma opinião. Sueli Raquel. Tiago Feitosa. Todos. Vicente de Paulo. Vinícius Duarte. Vinícius Menezes. Faltou só ontem. E Yuri Fagundes. Quem é tu? Faltou só ontem, tá certo? Não, mas dos outros dias. Hã? Dos outros dias. Só tem uma falta aqui no semestre inteiro. É, ó, bem aqui, tá vendo? Ó? E uma aqui no começo do semestre. 2, 3. Esse dia aqui não teve aula, foi feriado, eu já tirei ele daqui. 3, semestre inteiro. Cara, é muito difícil reprovar por falta. O cara tem que ser extremamente dedicado. A sua ali foi no evento e ela veio ontem. Por que não tá assumindo a coluna inteira? Ela é de coluna? Ah, tá. Eu tava clicando em clear. Tava clicando errado. Sueli Raquel. Ela veio ontem, sabe? Ela veio ontem. Ah, tá. Só faltou hoje, né? Valeu. Tudo bem, tudo bem. As três, copia e cola. Cara, tá se você selecionar as 3 linhas de uma vez, você faz muito rápido. Hã? Você preenche as 3 linhas de uma vez, muito rápido. Eu selecionei e deu Ctrl C. Aí foi dando Ctrl V. Mas seleciona muito rápido. A impressão que eu tinha que você dava algum atalho. Que você Não, é clica no porque botão, existe. preenche. Se você clicar no Ctrl, ele seleciona em bloco. Tá aqui, ó. Mas às vezes ele se repete pela última linha, né? Ele se repete até a linha não preenchida. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar esses 5, Shift Ctrl esquerda. Se eu quiser selecionar até o último Mas você pega preenchido. 3 vazias, ele seleciona as 3 de uma vez. Não, aqui, ó. Ele vai pegar as 3 vazias, até a primeira, no caso, Até o né? primeiro tiver valor. Mas se ele for pra direita, No ele vai. contrário, pra direita ele pega os 3. Ele pega até o final da planilha. No Ctrl aqui, ele vai até o final da planilha, como eu estou em uma célula não preenchida. Ele vai até o final. Ele repete se estiverem iguais, até um É. diferente. Blim, 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 Mas, blim, professor, blim. computacionalmente, entre fazer uma chamada de um for e fazer uma chamada de uma função, é ao mesmo tempo? Não, recursão é muito pior. Porque você tem que copiar aquele contexto todo e duplicar. No for, você só atualiza o valor de uma variável. No mesmo contexto. No mesmo contexto. Então, se tiver o mesmo número de interações, o for ainda é melhor. O for é muito melhor. Até porque o for, em algumas linguagens, aí vocês vão ver em recursos, vão ver em estrutura de dados. E talvez LIP. Algumas linguagens são otimizadas para recursão. Então, sequer elas têm laço. Nessas linguagens, elas convertem algumas recursões, em especial em recursões de cauda, para código de máquina de laço. Então, você vai ter um goto que você chega lá e fica pulando. Otimiza. Eles otimizam, mas isso não é para todas as linguagens, só algumas. Algumas. Sim, senhor. Tu não estava aqui não, né? Foi? É. Faltei só um. Ah, tudo bem. Cadê tu? Ah, tu já respondeu a chamada, né? Sim, sim. Diz. Na nova pontuação do TKO, se eu refizer uma questão lá de outra parte, eu coloco A? Sim, pode colocar. A ave já vale 100%. Porque a ideia é justamente estimular que as pessoas refaçam aquilo que elas não entenderam. Então, elas podem sempre refazer e ganhar a pontuação toda. O horário do meu TKO, a maioria das questões está errado, mas vou refazer agora. Mas está errado. O quão errado está? Muito errado? Meio errado? 0 minutos, 1 minuto. Ah, então está muito errado. Pode ter perdido. Sim, se você... não sei. Mas assim, só reenvia. Não precisa refazer tudo não. Só o que você acha que é relevante. O somatório total faz sentido ou não? Você fez muito mais horas do que o somatório total? O somatório total é Tá dando o quê? a porcentagem da campanha principal? Não. Você tem, assim que você abre, o somatório total de horas. Se você atualizar para a versão dessa semana, Está numa média, está um pouco atrás da maioria. tá tipo umas 80 horas. 52. Você pode ter perdido o log de algumas coisas entre os commits e os pushes, não percebeu e aí ele meio que perdeu o histórico. Mas não tem problema não, entendeu? Foram versões que ainda estavam implantando esse negócio e aí elas não eram resistentes a conflitos do Git. Eu imagino que as de agora sejam. Eu vou tentar fazer elas depois sozinho, mas Tudo bem. com a ajuda de inteligência artificial, perde nota? Perde. Não, mas tipo, menos pontuação, né?
Não, assim, você perde 30%, eu acho que uns 30% fazendo com Copilot ou GPT. Porque você não sabe se sabe de verdade fazendo com Copilot. O estressado, eu quase não conseguia. Demorei 7 horas em casa. Estressados ele marca gerações, né? Tanto que eu imagino que se eu desfizer o bolo dos estressados, ele vai deixar de ser algo geracional, vai se tornar algo normal, né? Até porque, como você disse, tem muita coisa que não é difícil. Se for separado com diversas questões, né, diferentes,